Estudo de concurso para técnico bibliotecário de Diadema sobre o quadro de pessoal. A mais moderna infraestrutura, porém, não dá vida ao centro. Sobre essa coisa aqui é sobre o centro de como implantar centros de documentação. A mais moderna infraestrutura, porém, não dá vida ao centro se não houver uma equipe técnica completamente competente para operá-la, a qual não só estará encarregada de executar as atividades previstas das etapas de implantação, mas também de materializar uma rotina de serviços, a continuidade dos trabalhos e da sua ampliação futura. O quadro de pessoal com o centro admite várias versões, desde a rígida forma preconizada pelo biblioteconomia, que percebe esse tipo de entidade como domínio de bibliotecário e, portanto, sujeita à regulamentação dessas profissões, até o terreno determinado fruto de uma concepção mais ampla do centro de documentação, o que nos leva ao esforço de criar denominações e estabelecer perfis adequados às funções que esses profissionais irão exercer. O quadro a seguir tem como base aquele formulado pela CEDIC, PUC e CSP, que é um outro centro de documentação, o qual vem se consolidando no bojo de um profundo processo de discussão com a área de recursos humanos da universidade. Cabe enfatizar que os cargos, ou parte deles sobretudo, os administrativos poderão necessitar de adaptações à estrutura do plano de cargos de cada instituição. Centro de documentação proposta de quadros de cargos. Coordenador, coordenador técnico, o coordenador é o chefe dele, o coordenador técnico, e quem responde ao coordenador é o coordenador técnico e o secretário. Quem responde ao coordenador técnico é o secretário, documentalista e bibliotecário. Depois do bibliotecário documentalista, que tem dois subordinados, que é o documentalista tem um agente administrativo, e o técnico de documentação, ele responde para o documentalista e também para o bibliotecário. Sobre daí aqui, depois tem agora tem uma condição, um pré-requisito, cada um tem um pré-requisito, descrição resumida do que fazem, uma descrição detalhada de que faz cada um desses caras. Vamos ver. Coordenador, requisito, deverá ser pós-graduado em ciência de informação ou na área de especialização do centro. Outros critérios dependerão das exigências específicas do centro ou da instituição de qual estiver ligado. Descrição resumida, dirigir, coordenar e acompanhar nos seus aspectos técnicos, científicos e administrativos os trabalhos do centro. Descrição detalhada, definir, coordenar, planejar, promover, prestar, ministrar, planejar, representar o centro de documentação em todos os atos, eventos e manifestação de que ele participe, podendo delegar essa representação ao membro da equipe técnica em caso de impedimento. Coordenar as atividades administrativas do centro, de que se refere ao pessoal de material, instalações e equipamentos de acordo com as suas necessidades de programas e atividades planejadas em desenvolvimento. Coordenador técnico. Pré-requisitos. Deverá ser graduado ou pós-graduado em arquivologia, história ou ciências sociais, ou na área de especialização do centro. Nesses três últimos casos, de história sociais e a história, ciências e especialização, com curso de especialização, experiência comprovada tem que ter um curso de especialização e experiência comprovada de 3 a 5 anos da área de arquivos ou centros de documentação, bem como possuir conhecimentos na área de especialização de centro e conhecimento de informática, edição de textos, gerenciamento do banco de dados. Descrição resumida. Coordenar o tratamento documental do acervo e projetos de elaboração de referências pertinentes aos temas de especialização do centro. Realizar pesquisas para subsidiar a organização de acervo. Interessante essa pesquisa. Prestar assessoria na área de arquivologia e afins, bem como orientar em suas implicações técnicas científicas as atividades administrativas da unidade. Suas funções específicas também variarão conforme a área em que estiver alocado. Descrição detalhada. Promover, supervisionar, coordenar tecnicamente os diferentes programas do centro. Coordenar a produção de referências entre os temas de especialização do centro. Realizar pesquisas. Participar do planejamento do acompanhamento de informação. Informatização dos instrumentos de acesso ao acervo das referências e dos textos técnicos científicos produzidos pelo centro. Coordenar os trabalhos de conservação e a produção do acervo. Coordenar o atendimento ao público para consultas ao acervo, utilização de equipamentos e produção de documentos, planejar, manter intercâmbio, prestar
prestar consultoria de assessoria técnica na área de arquivologia e afins, tanto em nível interno quanto externo, ministrar cursos e oficinas sobre centros de documentação, arquivos e áreas afins, tanto em nível interno quanto externo, orientar equipes, acabou. Documentalista. Pré-requisitos: deverá ser graduado em arquivologia, história, ciências sociais ou na área de especialização. Nestes 3 últimos casos, mesma coisa que antes. Mas também tem que ter conhecimentos de informática, que é edição de textos, gerenciamento de banco de dados. Descrição resumida: realizar o tratamento documental do acervo, participar de projetos de elaboração de referências sobre os temas em que o centro é especializado e de pesquisas para subsidiar a organização do acervo e prestar assessoria na área de arquivologia e afins. Suas funções específicas variarão conforme a área que estiver alocada. Descrição detalhada: produzir referências sobre os temas de especialização do centro, participar, produzir, realizar, produzir documentos sobre os temas de especialização do centro, tais como fotografias, vídeos e depoimentos orais, realizar, participar, supervisionar, participar de divulgação de acervo e de seus prestados e prestar consultoria e assessoria técnica na área de arquivologia. Se você não percebeu, eu não estou lendo todas as descrições detalhadas. Estou lendo algumas que me interessou, que são pequenas ou que me interessaram. Sobre o bibliotecário agora. Pré-requisitos: ele deverá ser graduado em biblioteconomia. Que bom que eu não preciso ser graduado em biblioteconomia para ser técnico. Pelo menos eles não pediram isso. E possuir experiência profissional em bibliotecas de arquivos ou centros de documentação, bem como conhecimento de informática, edição de textos e gerenciamento de banco de dados. Sobre a descrição resumida: supervisionar e realizar a classificação e catalogação do acervo bibliográfico e hemerográfico do centro. Descrição detalhada: supervisionar o centro de entrada e publicações do acervo. Supervisionar, participar, supervisionar e participar. Duas coisas básicas, né? Supervisionar e participar. Participar do quê? Participar do planejamento e acompanhamento da informatização do acervo bibliográfico e hemerográfico. Ou seja, o cara ajuda a ficar mais potente. E supervisionar o quê? O atendimento ao público para consultas, acervo bibliotecário, né? Faz sentido. Sobre o técnico em documentação. Pré-requisitos: possuir segundo grau. Segundo grau é o mesmo que ensino médio. E conhecimentos de informática, edição de textos. Eu vou ser basicamente isso aqui, só que eu não chamo técnico de documentação, eu vou ser técnico bibliotecário se eu passar na prova. Edição de textos, gerenciamento de... Quer dizer, eu passei na prova, eu vou ser isso aqui. Edição de textos, gerenciamento de banco de dados, habilidade manual, disciplina de concentração, capacidade de leitura e análise de textos teórico-metodológicos e de articulação de teoria com a prática para uma posterior informação técnico específica. E é preferível que possua experiência em arquivos ou centros de documentação. Suas funções específicas variarão conforme a área em que estiver alocado. Descrição resumida: realizar o registro de entrada dos documentos no acervo e os trabalhos de conservação e reprodução do acervo, bem como participar do tratamento documental. Descrição detalhada: realizar o registro de entrada de documento no acervo, realizar os trabalhos de higienização rotineira do acervo. Realizar, né? Realizar, fazer coisinhas. Eu faço tudo. Realizar a higienização, realizar reparos, realizar condicionamento, realizar serviços de microfilmagem, realizar a reprodução de microformas, ocupar-se de outras atividades de produção que venham a ser desenvolvidas no centro, participar de tratamento documental, participar de classificação. Próximo, agente de atendimento, pré-requisitos, segundo grau, informática, iniciativa, ciência de organização e bom relacionamento interpessoal, né? Descrição resumida: realizar o atendimento ao público, a venda também, né? Distribuição de publicações, além de atividades referentes à área de intercâmbio e difusão cultural. Descrição detalhada: realizar, organizar... Só tem isso aqui. Realizar atendimento ao público para consultas ou acervo e a utilização dos equipamentos. Organizar e manter o serviço de venda e distribuição de publicações. E dar suporte à equipe técnica de montagem de eventos e na manutenção de intercâmbio e constituições afins. Só isso mesmo, 3 coisas. Secretário, pré-requisitos. Eu achei que secretário ia ter que ter algum tipo de formação, mas eles só pedem segundo grau. Segundo grau completo em informática, mas redação própria. O que será que é redação própria? Será que é digitalização? Eu penso em digitalização. Digital. Sabe, as coisas que ele tem que fazer na segunda prova do TJ de São Paulo. Redação própria e conhecimento de rotinas administrativas. Descrição resumida: secretariar a coordenação do centro e as coordenações das áreas técnicas do centro. Realizar as atividades administrativas e participar do processo de informatização do centro de documentação.
Descrição detalhada. Secretariar a coordenação do centro e as coordenações das áreas técnicas em todas as suas necessidades de agendamento, comunicação, digitalização e infraestrutura. Realizar as atividades administrativas do centro no que se refere ao pessoal, material, instalações e equipamentos de acordo com as necessidades dos programas e atividades planejadas ou em desenvolvimento. Controlar a entrada e saída de documentos administrativos, organizar e controlar arquivos do centro, participar de processo de informatização do centro. E assim acaba o treco das pessoas. Deu 10 minutos agora. Bom, eu não ia ler isso aqui, ia fazer um último vídeo, mas vamos ler. Infraestrutura. Instalações. Instalações de um centro estão diretamente relacionadas às funções que se desenvolvem e aos recursos de que dispõe. São essas funções que determinam igualmente o mobiliário e os equipamentos a serem adquiridos. O local deve compreender, no mínimo, sala de depósito, sala de processamento técnico, sala de consulta. Daí tem uma explicação de cada um. A sala de depósito deve ser separada de qualquer outra atividade para garantir que a preservação da saúde do documento e das pessoas que lidam com ele, bem como a segurança do acervo. Esses locais precisam ser limpos, ventilados ou com umidade e temperatura controladas. Permitir pouca ou nenhuma penetração de luz solar, possuir iluminação artificial com filtro ou com o menor índice possível de raios ultravioletas, contar com piso de cimento ou revestimento tipo Paviflex, paredes de massa corrida e laje com cobertura de dispor de sistemas de proteção contra incêndios. Tantas coisinhas bonitinhas para guardar e proteger os nossos filhotes arquivísticos. Além disso, a limpeza, a classificação, a ordenação e a descrição dos documentos necessitam de espaço considerável para serem realizados, além de condições de segurança para a documentação ainda não armazenada. Já o ambiente de sala de consulta deve ser silencioso, o que é incompatível com a necessidade de troca de ideias dos membros da equipe técnica, entre si e com a coordenação, bem como com pessoas e entidades afins. O centro pode, entretanto, possuir instalações mais complexas, como o exemplo que se segue: coordenação, sala de coordenação, área de tratamento documental, depósito de acervo, sala de processamento técnico, área de conservação e reprografia, sala de higienização, laboratório de restauração, sala de captação de imagens, laboratório de reprodução, área de apoio de pesquisa e difusão cultural, sala de equipe técnica, sala de consulta, sala de reuniões e treinamento, área administrativa, tem que ter a sala de secretaria e almoxerifado só. Cada uma, você viu que cada uma tem uma área? Para cada um dos carinhas que trabalham aqui, tipo a coordenação, tem uma sala de coordenação. Tá, aí tem a área de tratamento documental, que vamos trabalhar os carinhas de documentos, tem a área de conservação reprogramada, tem a área de apoio e tem a área administrativa. Próximo, o imobiliário. A par das instalações e implantação do centro, está condicionada à aquisição de mobiliário e equipamentos que lhe permitam desenvolver as atividades de constituição e tratamento do acervo e do atendimento ao usuário. Equipamentos. Quantos equipamentos devem ser adquiridos? Os indispensáveis para a higienização e conservação do acervo, para a criação de instrumentos de pesquisa em bancos de dados eletrônicos e para a consulta de documentos em suportes especiais, caso dos gravadores e seus acessórios e de leitora copiadora de microformas. Daí aqui tem os onde visitar, esse aqui se fala onde tem os centros de documentos. Não, nem vou ler isso aqui, não, vou ler os títulos. Tem o arquivo Edgar Leuenroth, arquivo Edgar Leuenroth, Centro de Documentação de Informação Científica, CEDIC PUD, UQSP, o que deu de exemplo, Centro de Documentação e Memória, CDEM, da Unesp, Centro de Memória da Unicamp, lá em Campinas, Centro de Memória Sindical, em São Paulo, no Brás, Centro de Pesquisa de Documentação de História Contemporânea, CPDOC, Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, da USP, Centro de Memória de Eletricidade no Brasil, Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro. E assim, depois, o que vai para ler, para terminar. Isso aqui, então, tem os livros ou uns livros de pesquisa de doutorado de alguns arquivologistas, né? Andrade, nem quero ler, eu não quero ler os artistas, os nomes desses artistas. Eu só vou ler o título desses livros. Microfilmagem de documentos em arquivos permanentes. Isso é uma apostila. Aqui também tem um resumo do que eles falam, mas eu não vou falar deles. Manual de conservação de documentos. Arquivos permanentes, tratamento documental. Dicionário de terminologia arquivística. Centro de documentação, implementação com microcomputador.
Esses livros são todos mó velhos, é tipo de 1995 a 1987. Trata de tema, não, próximo, em busca de recuperação, memória. Em busca de recuperação do passado, memória. São Paulo, DPH, Eletropaulo. Com a entrevista com Heloísa Beloso, né? Aquela que teve lá no meio. Fonseca, Maria Odila. Não. As relações entre a arquivística e o Centro de Informação. Cadernos, BED, Lisboa. Como estamos enfocando de uma entidade híbrida, o Centro de Documentação é oportuno. Refletir sobre as relações entre... Falei errado. Próximo, Guia Central de Documentação e Informação Científica, CEDIC, SP. Isso aqui é uma coordenação, né? E guia de pesquisa, não é um livro mesmo, só que é um guia da própria coordenação. Guia de pesquisa sobre igreja e movimentos sociais. CEDIC Comarte. Legal. E assim acaba todas as páginas. Bom, pelo menos estudamos uma parte do edital, né? Tchau!